paz, graça e paz, Deus abençoe a todos. Guarda-me como a menina dos seus olhos. Esse pode ser, ou podia ser, o título do Salmo 17. O Salmo 17 tem um título aqui, pelo menos nessa Bíblia, que é Oração do Oprimido, um salmo, uma oração de Davi. Os primeiros 9 versículos para a nossa reflexão, o 8º diz o seguinte: protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras, longe dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me rodeiam. Protege-me como a pupila dos teus olhos, ou guarda-me como a menina dos seus olhos. É a oração do oprimido. Davi aqui apresenta essa reflexão sobre um dos vários, ou sobre vários momentos que ele viveu, situações angustiantes, em que ele se encontrava oprimido, mas não é só uma questão psicológica ou mental. Não raras vezes oprimido ali na batalha pelo inimigo, que é Davi e vamos para cima, vamos para cima. Tudo que ele viveu foi objeto da sua reflexão e em todas as ocasiões ele encontrou Deus. Essa é a beleza da vida do Davi. Tá? Você pode ter lá suas dúvidas, seus questionamentos. Ah, mas ele não era perfeito. Não, a Bíblia não diz que ele era perfeito. Tá? Ele não era perfeito, ele nunca foi perfeito. Aliás, a Bíblia expõe abertamente as fraquezas, as falhas, os insucessos do homem Davi. Agora, a maneira como ele se volta para Deus, isso é fantástico, isso é magnífico, isso chama a atenção de todos, absolutamente todos, os que creem em Deus, os que temem a Deus. A maneira como ele lança a sua confiança em Deus, isso é algo bastante impressionante. Ouve, ó Senhor, o meu justo lamento, dá atenção ao meu clamor. Responde à minha oração, que não procede de lábios mentirosos. Talvez você pense em arrogância, em orgulho ou soberba, mas na verdade é uma oração de confiança. É um salmo que reflete uma vida que compreendeu o modo de Deus agir e se lança em confiança diante desse Deus. Busca socorro, busca livramento, busca libertação, busca uma situação melhor, sempre diante de Deus. Que minha sentença favorável venha da tua face. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Davi clama a Deus por justiça. Davi clama a Deus por livramento. Davi apresenta o seu sofrimento, as perseguições, as injustiças, na ausência de um tribunal onde ele pudesse apresentar ali as suas petições, os seus recursos, ele reconhece Deus como Senhor e juiz de toda a terra. Pode sondar-me o coração, examinar-me a consciência durante a noite, provar-me com fogo, e iniquidade alguma encontras em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti, como costuma agir a humanidade. Eu observei a palavra dos teus lábios e evitei o caminho dos maldosos, o caminho dos ímpios, o caminho dos insolentes, dos arrogantes, daqueles que podem, ou que imaginam que possam se estabelecer pela sua própria força, poder, pela sua própria vontade, fazendo oposição a Deus ou não levando em consideração a vontade de Deus em suas vidas, ou principalmente nos seus atos ou nos seus feitos. Davi se apresenta como participante da justiça de Deus, daqueles que são justificados, da família da fé. E ele aproveita essa posição, ele explora, é um dos que explora ao máximo essa posição diante de Deus. Não é uma questão de perfeição ou de ser melhor do que os outros, é uma questão de fidelidade. Senhor, eu sou fiel a ti. Eu tenho buscado seguir a justiça, eu tenho me colocado nos seus caminhos para viver de acordo com a sua vontade. A minha vida
As minhas lutas, as suas batalhas são para que a sua palavra se cumpra em mim. Tá? É assim que ele se apresenta. Se alguém pode ver arrogância ou pretensão nas palavras de Davi, na verdade há uma confiança e uma submissão e uma aceitação de que, pela fé, pela submissão, pela reverência a esse Deus, aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha diante de quem? Diante de Deus. É isso que Davi está falando. Se for possível fugir do confronto, fuja. Se for possível fugir do sofrimento, fuja. Tá? Agora, humilhe-se diante de Deus, para que Ele te restabeleça, te restaure, para que Ele te coloque na posição que Ele se comprometeu a colocar a sua vida no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho da santidade, no caminho da fé. E ele segue aqui. Ele não age como age a humanidade. Davi é aquele que não tem nenhuma dúvida em relação à vocação, ao chamado, à eleição, né, ao fato de que Deus reservou, chamou para si, convocou para si um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres, no caso aqui de Israel, uma nação, com um propósito específico. Não foi fazê-los melhores ou superiores a quem quer que seja, mas foi de utilizá-los como sacerdotes em benefício da humanidade, como sacerdotes diante de Deus. Nisso é um povo único. Nisso há um ministério até então exclusivo enquanto nação, mas em prol da humanidade, não em prol de si mesmo. Mas conhecedor da aliança, conhecedor do pacto celebrado entre Deus e o povo e a nação de Israel, o pacto ou a aliança mosaica, Davi explora essa verdade. Nós conhecemos muitas verdades em relação a Cristo Jesus. Nós conhecemos muitas verdades que já foram reveladas, que já são de conhecimento público no que diz respeito ao plano, ao propósito de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. Nós devemos nos empenhar, nós devemos nos dedicar, nós devemos criar espaço na nossa vida, na nossa mente, na nossa consciência, no nosso espírito, para que Deus cumpra em nós tudo aquilo que Ele se comprometeu, através de Cristo Jesus, realizar nas nossas vidas. Não é uma fé passiva, é uma fé ativa, é uma fé confiante, é uma fé dependente. Não é arrogância, é confiança, é submissão a Deus, é confiança em Deus, é fé em Deus, é certeza de que Deus não parou de agir, é certeza de que Deus continua realizando seus grandes e poderosos feitos diante dos nossos olhos. E as nossas vidas são e serão e permanecerão ao alcance desse Deus. Então, esse ato de fé é disponibilizar-se, é dedicação ou consagração, é voltar-se para Deus, é criar espaço na sua vida, no seu viver, para o agir de Deus. Eu clamo a ti, ó Deus, diz aqui, meus passos seguem firmes nas tuas veredas, meus pés não escorregam. Ele diz aqui que não vacila, que tá bem, que está firme, que está confiante, que está resoluto. É a reflexão, tá? O salmo é a reflexão. Ele não compôs o salmo em meio à batalha. Ele não compôs o salmo. Talvez uma ou outra parte ele tenha apresentado em forma de cântico, alguma coisa, mas depois quando ele tinha tempo e oportunidade, ele dedicava-se à composição e o fazia belamente. Então essa composição é fruto da reflexão dos atos dele, reconhecendo ele o agir de Deus na vida dele. As nossas orações, o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus, não é só em relação àquilo que ele pode realizar, aquilo que nós sabemos que ele pode realizar, ou que vemos ele realizar na vida de outros. Não. Deve também ser fruto da nossa reflexão no nosso viver. Porque na nossa própria vida, no seu viver, no seu dia a dia,
se você parar para refletir ou meditar, a palavra é a mesma, você perceberá, você entenderá. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, continua sendo Deus, sempre foi Deus. Demonstra, eu clamo a ti, ó Deus meu, pois tu me respondes, inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração. Eu clamo a Deus porque Deus responde, Deus não só ouve, Deus responde também. Aquele que tem pleno e absoluto conhecimento das nossas necessidades e anseios, aquele que já realizou absolutamente tudo para o nosso benefício e salvação, ele estabeleceu esse método, a oração, para que nós permaneçamos em comunhão com ele. A oração é um ato de fé, a oração é um ato de submissão, a oração é um ato de confiança, a oração ela permite que esse vínculo de fé se fortaleça, porque a oração que foi pronunciada, a oração que é apresentada em termos de vida, de experiência com Deus, ela tem essa força. É o caminho proposto por Deus. Demonstra as maravilhas do teu amor leal. Tu que com tua destra salvas os que em ti buscam refúgio e defesa contra os seus agressores. O mundo antigo não era um mundo lá muito bonito, não era um mundo lá muito simpático, tá? Volta e meia as disputas eram resolvidas na espada, na força, na violência. E aqueles que podiam, que detinham o poder, quando se viam ameaçados ou intimidados por quem quer que fosse, procuravam eliminar aquela vida da face da terra. Foi assim com Davi. Davi sentiu isso. Davi viveu isso. E nessa experiência ele teve a convicção de que não há exclusivismo em relação a Deus. Israel, o judeu, não é exclusivo. Todo aquele que busca refúgio em Deus, por Deus é acolhido. Por isso ele fala, tem o Salmo 18 aqui, logo na frente, né? Povos que eu não conheci me serviram. Muitos estrangeiros acompanharam Davi, viram o agir de Deus na vida daquele jovem. Com esse jovem, nós estamos com Deus. E o acompanharam e o serviram a vida toda. E Davi compreendeu já naqueles dias que Deus não está limitado ao território de Israel ou aos judeus. Deus é Deus que aceita a adoração, Deus é o Deus que ouve a oração de toda a humanidade que a Ele recorre em fé. Protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras, longe dos ímpios que me oprimem, dos inimigos mortais que me rodeiam. Eles enchem os seus corações de insensibilidade, e suas bocas transbordam a arrogância. Todo salmo, todo louvor, toda adoração é uma expressão de fé e contém também uma advertência. Nós não devemos ser como os ímpios. A nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito deve estar repleto da palavra de Deus, da confiança de Deus, da fé em Deus. Não podemos permitir que o que ele diz aqui, que a insensibilidade em relação a Deus, que a insensibilidade em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é muito divulgada no mundo todo. Se falar alguma coisa aqui da Bíblia, um texto, muitas pessoas já ouviram, porque a palavra de Deus tem sido proclamada. Se pegar essa nossa geração, todos passaram por alguma igreja, por alguma formação religiosa. Então, a palavra de Deus, ela é absolutamente conhecida, ela não é estranha, mas o conhecimento da palavra de Deus não implica necessariamente na sensibilidade, no sentido de reconhecer a palavra de Deus como suma, como máxima expressão da vontade de Deus, da realidade, da verdade. Não é só conhecer, é ser sensível àquela verdade.
Não, é não. Se o caminho é esse, sigamos por esse caminho. E nós não devemos ser como os ímpios, que seguem, aí ele fala aqui das pessoas que o estão perseguindo, né? Seguem-me os passos e já me cercam. Seus olhos estão fitos em mim, prontos para me derrubar. Isso é a batalha, né? Isso é no combate, né? Ele percebe que a guerra já é uma coisa terrível. Davi é um herói. Davi é um valente. Davi é conhecido. Os feitos de Davi eram proclamados não só em Israel, mas também nas nações vizinhas. E no combate, na batalha, lá está o rei Davi, né? A batalha se voltava muitas vezes em direção ao rei Davi. Tá? Não pense que todos fugiam, muitos queriam ser aquele que tirou a vida do Davi, o herói dos judeus, o herói de Israel, o matador de gigantes num duelo. Então ele está falando do sofrimento, da aflição, das perseguições nos campos de batalha e também nas batalhas da vida, nos enfrentamentos. Ele está dizendo, Senhor, muitos são os que querem me derrubar, são muitos os que se unem pela minha ruína. Se a vida já é difícil, se a inimizade já é algo desagradável, imagina você sofrer o enfrentamento de muitos unidos com o único propósito de verem a sua ruína. E ele descreve os seus inimigos, os seus adversários, como um leão ávido pela presa escolhida, como feras sanguinárias salivando pela vítima na tocaia. E ele diz, ele clama, levanta-te, Senhor, confronta-os, arrasa-os com tua espada, livra-me dos ímpios. Marcos, essas orações não são compatíveis. Claro que são compatíveis. Claro que são compatíveis com a justiça de Deus. Claro que são compatíveis com a nossa realidade. Claro que são compatíveis com a vida cristã. Ele está dizendo: justiça é aquela que somente Deus pode fazer. Ele não foge das batalhas. Ele não foge quando não tem oportunidade, porque Davi fugiu muitas vezes, tá? De Saul ele fugia. Como rei, como defensor de Israel, ele enfrentou e encarou seus inimigos com coragem e com ousadia. Agora, quando a batalha era desfavorável, ele estava sendo perseguido, quando o seu inimigo era o seu rei, quando o seu adversário era o seu amigo, seu companheiro de armas, muitas vezes ele fugiu diante de uma situação desigual e injusta. E ele clama por justiça, reconhecendo que só Deus é justo, que a justiça que importa é a de Deus. A vitória que importa não são as vitórias de Davi no campo de batalha. A vitória que importa é a vitória de Deus sobre os inimigos de Deus, que também são os nossos inimigos e adversários. Com tua mão, Senhor, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos dessa terra, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Fartem-se disto os seus filhos, e o que sobrar fique para suas crianças de colo. Ou seja, os mundanos. Ele está falando também do próprio ambiente da fé. Tá? Algumas pessoas não gostam disso, mas o cristianismo, uma parte do cristianismo, principalmente quando se aderiram a essa chamada e aderiram abertamente a essa chamada teologia da prosperidade, que na verdade é só ganância com outro nome, né? É só golpe, é manipulação de uma série de textos, contextos e a criação de culpa e de perspectivas exageradas em relação ao que Deus se comprometeu a realizar na vida das pessoas, sempre materializando isso. Isso existe hoje, é um cristianismo materialista. Não há redenção, não há salvação, não há vida eterna. Há vida mundana. Não há dons espirituais, não, é dinheiro mesmo. O negócio é dinheiro. Tá? Já havia isso nos dias de Davi, já havia aqueles que pertenciam à família da fé, mas cujo coração, cuja mente, cujo espírito era totalmente mundano.
olha, Davi, eu te amo, cara, mas Saul quer te matar, eu vou ficar com o rei. Você tem os seus aí, 300, 200, 400. Saul tem todo o exército de Israel. Sinto muito, boa sorte para você, mas se eu te encontrar, você vai morrer. Ou aquelas cidadezinhas onde ele buscava refúgio, né? Não diziam abertamente, mas o recado é esse: olha, nós te amamos, você é o nosso herói, mas Davi tem um exército maior que o seu. Não vamos arriscar a nossa vida por você. Se vira, se vira, se vira com Deus, se vira na vida. Não conte com a nossa proteção. Vamos ficar do lado do vitorioso. Davi, quando chegou ao trono, ele já conhecia muito bem o ser humano. Davi, quando chegou à condição de reinar sobre Israel, ele conhecia muito bem o estado do povo de Israel. Tá? Davi não tinha nenhuma ilusão, ele tinha amigos, amigos queridos, ele fez amigos preciosos, mas ele viveu o desprezo e a resistência das pessoas por conta de o rei estar enciumado, né, do rei lá chorando as pitangas lá, magoadinho, porque as mulheres não falaram que Saul matou seus 10 milhares lá, ficou magoado, ficou revoltado, ficou com ciúmes. E quando Deus falou para Saul que, através do profeta Samuel, que havia encontrado alguém melhor do que ele para dar o reino, ele se revoltou contra Deus, ele não se humilhou em nenhum momento. Ele não buscou a face de Deus, ele não se arrependeu das suas transgressões, muito pelo contrário. Ele que tinha, na juventude, parte da vida, se apresentado como uma pessoa humilde, como uma pessoa simples, ele é tomado pela vaidade, pela arrogância, pela pretensão, aquela história: o trono é meu, o rei sou eu e ninguém que eu não permitir pode assumir o trono. Né? Ele quer se apoderar das bênçãos de Deus única e exclusivamente para si. É o materialismo que invade o ambiente religioso. Já Davi compreende isso naqueles dias. E ele fala que se fartem das coisas desse mundo. Se é comida, que comam, se é bebida, que bebam, se é riqueza, que se afundem de tanta riqueza. Eu permanecerei fiel ao meu Deus. Eu permanecerei fiel ao meu Deus, é o que diz o rei Davi. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face. Quando despertar é quando acordar da morte. Está falando da ressurreição, da vida eterna. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, já está falando da vida glorificada, da vida eterna, da eternidade com Deus. Deus tem muito mais que o trono de Israel. Deus tem muito mais do que vitórias sobre os gigantes. Deus tem muito mais do que vitórias nas batalhas. Deus tem muito mais do que a destruição dos inimigos. Deus tem para nós a doação de si mesmo, a vida eterna com Deus, a comunhão eterna com Deus. E Davi fala: é para isso que eu vivo, é para isto que eu permaneço, é nesta fé que eu persevero, que eu me apresento continuamente diante de Deus, confiante na sua justiça e na sua salvação, na certeza que Deus me protege como a pupila dos seus olhos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz.